Oi, bom dia, pessoas. Bom dia, bom dia. Vamos entrando. Vamos começar. Começou ontem a semana, mas começar juntos assim, nós vamos começar hoje, né? Nossa semana. E o papo dessa semana vai ser bem gostoso mesmo. Nós vamos falar se você tá no caminho ou não do esgotamento. Porque como eu vivi isso, eu vou falar para vocês por dentro. Não a parte técnica, não a parte médica dessa história toda, mas falar por dentro como que eu me senti, como que eu cheguei no burnout. Então acho que vai ser bem legal essa semana, essa jornada nossa, para vocês entenderem se vocês estão entrando nesse caminho ou não. E aí eu vou começar já direto com vocês falando sobre o que eu achava que era o burnout. Primeiro que eu nunca tinha escutado, assim, pesquisado sobre esse tema até 2019, não tinha. Então na minha cabeça eu tinha que trabalhar muito, eu estava sobrecarregada, esgotada, chegava no final, eu estava muito cansada, a pessoa da França. Então, e aí eu estava muito cansada, muito esgotada. E quando eu cheguei nesse ponto, eu achava simplesmente que fazia parte, era o meu trabalho, e isso é o que é a vida profissional de quem tem muita responsabilidade. Eu contava essa mentira para mim. E só que, mesmo eu tendo muita responsabilidade, mesmo eu vivendo com muitas atividades ao mesmo tempo ao meu redor, não era uma coisa que era desgastante. No começo, mesmo assumindo um monte de coisa, era um negócio muito prazeroso. Eu tinha prazer de trabalhar, eu acordava energizada, eu acordava cheia de gás para gastar lá dentro. E aos poucos, isso começou a não ser isso. Mas eu achava assim, não, esgotamento é quando uma pessoa sai gritando, chorando e tendo um AVC. Então, assim, ela vai sair carregada numa ambulância, isso é o esgotamento. Qualquer coisa antes disso não é esgotamento, é só um estresse, é só um cansaço. É alguma coisa que umas fériasinhas de uma semana, gente, eu era da galera que tirava férias de uma semana e achava que eu estava na vantagem, porque eu tenho várias mini férias. E quanta mentira eu contei pra mim. Porque se eu não tivesse contado todas essas mentiras pra mim, a minha vida não tinha chego aonde eu cheguei, que foi realmente no burnout, onde eu surtei, mas eu surtei de um modo meio silencioso, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque você não vai ser internado, você não vai ter uma crise, mas ruim porque como ele não te dá sinais muito claros, muito certeiros, você vai fazer várias coisas na sua vida que vão te prejudicar, e prejudicar muito. Porque eu vejo o quanto a minha vida foi prejudicada e o quanto ela poderia ter sido pior impactada. Então assim, eu olho hoje e falo, meu, como eu sou protegida por Deus. Deus é simplesmente espetacular, porque Ele me fez para antes de ter perdido coisas mais importantes. Então, eu achava que era isso, então, tá? Um burnout é quando você realmente tem um troço muito sério e que vai te paralisar. E não foi bem assim que aconteceu comigo. Comigo foi gradativamente eu perdendo algumas capacidades, eu digo, de cognição mesmo, de raciocínio, e fez com que eu entrasse nesse ritmo. Então, na realidade, para mim, e depois entendendo um pouco e lendo muito e pesquisando muito sobre o burnout, eu entendi que ele tem vários sintomas. E esses sintomas deveriam ser investigados pela pessoa, buscar ajuda para que ela saia desse estado de sofrimento. Porque até antes dessa situação toda, eu sentia prazer e de repente eu parei de sentir prazer. O que estava acontecendo, quais eram os cenários que eu estava vivendo para aquilo não tá acontecendo. E aí às vezes a pessoa vai confundir, porque ela vai falar, porque mudou um chefe, porque não sei o quê. Mas é um todo que você está se deixando levar.
Então você pode mudar essa rota fazendo algumas alterações nos seus comportamentos, na forma como você está gerenciando as suas emoções. E é isso que a gente vai falar dentro dessa semana. Como a gente vai fazer esses microgerenciamentos para não chegar nesse burnout, beleza? Então fica aí comigo. Então nessa semana nós vamos falar sobre esse esgotamento e eu vou falar de alguns sinais invisíveis que você não percebe. Então a gente vai começar a identificar uns sinais precoces, tá? Que eles ainda não aconteceram, mas eles são bem sutizinhos e eles estão te indicando que você está indo no caminho. Então, quando a gente descobre que a gente pegou a estrada errada, o melhor que a gente faz é pegar um retorno, certo? Não é chegar e falar, eu entrei aqui na estrada errada, mas eu vou continuar, porque quem sabe ela vai me levar onde eu quero. Ela não vai. Ela não vai. Então a gente descobre que está no caminho errado e muda. Então vamos lá. Eu vou falar para você de uma coisa que foi das primeiras coisas que eu identifiquei em mim. Fadiga constante. Era um cansaço, gente, o tempo todo. E é um cansaço que ele é muito seletivo. Porque ele não é um cansaço de você não ter energia para trabalhar. Você entra com um pouco de energia no trabalho. E aí o trabalho vem galopante, pedindo um monte de coisas, te exigindo um monte de situações. Você começa a participar de um monte de reunião, você entra em um monte de projetos. Se as pessoas falarem para você assim, você deveria entrar em mais isso, ou tenho mais essa tarefa, e você vai pegando. Você acha que você tem braço para pegar tudo. Eu achava que eu tinha braço para pegar tudo que as pessoas estavam despejando dentro de mim. E eu sempre fui extremamente competente. Então é óbvio que eu daria conta, mas a que custo eu estava dando conta? Para eu pegar mais um projeto, para eu me meter em mais alguma coisa dentro do trabalho, eu estava abrindo mão de alguma coisa minha, importante, do lado de fora. Seja minha família, seja minha energia para cuidar de mim, meu autocuidado, meu autoamor foi ficando de lado. Eu parei de me relacionar com Deus, porque não dava tempo, né? Eu não tenho energia. Essa hora fazer meditação, nem pensar. Nossa, eu ir cuidar do corpo, eu tô super cansada. E eu me jogava no sofá. E vamos ficar passando o canal que nem capacidade de escolher eu tinha. Se eu olhar as coisas que eu assisti naquela época, eu não lembro de nada. Hoje eu posso contar histórias que eu extraio de filmes, de séries. Eu tenho assistido coisas com qualidade, porque eu tenho condição de escolher. Naquela época, a fadiga era tanto, o cansaço era tanto, que passava tudo batido. Boas partes de coisas que eu vivi naquele momento, eu deletei. Não tinha condição de guardar mais nada. Então não registrou no meu cérebro. Não registrou dentro da minha mente. Então eu fiz viagens que foram maravilhosas, eu lembro de flashes. Eu não lembro da viagem. Eu tive almoços e jantares com pessoas que eram maravilhosas, super interessantes. Eu tenho flashes, eu não tenho memórias. Então eu não tinha condição de raciocinar mais, porque eu estava realmente nesse buraco entrando no burnout, mas eu não sabia. Então, porque a gente não fala sobre isso. Para vocês terem uma ideia de quando que isso foi levado um pouco mais a sério, nós tivemos CID-11, que foi uma alteração da OMS, onde classificou-se o burnout como uma doença ocupacional. Até então, gente, até 2022, não se falava que o burnout era uma doença ocasionada pelo trabalho. Então, como que você vai tratar um negócio que ninguém, nem a OMS, nem os médicos, falam para você que é uma doença? Você não trata. Você olha e fala, não, isso aí é um estresse, eu tô passando por uma fase, e você não dá importância. Eu não dava nenhuma. Só que isso foi comendo a minha capacidade de tomar decisões, porque se eu comecei a escolher mal filmes que eu assistia, eu comecei a fazer escolhas ruins na minha alimentação, eu fiz escolhas ruins com o meu corpo, de cuidar de mim de verdade, é porque eu já não estava raciocinando direito, né não? Então, isso se espalha por todas as áreas da nossa vida.
Aí se espalhou pela minha espiritualidade, se espalhou pela minha saúde, disposição, com os meus relacionamentos, com a minha família, com o meu equilíbrio emocional, e todas as outras áreas foram prejudicadas, porque eu não podia abrir mão do trabalho. O trabalho era a coisa mais importante, porque o trabalho é de onde eu tiro o meu sustento, e eu justificava tudo isso em cima do trabalho. Nós mulheres, a gente é cobrada no extremo, para a gente ser um profissional top de linha, porque a gente tem que mostrar mais, a gente tem que provar mais. Só que isso vai te levar pro buraco. Me levou, né? Eu afundei legal. Eu fui abrindo mão de tudo que pudesse me causar mais cansaço. E esse desequilíbrio, essa fadiga constante, que é um dos sinais que eu tive, que eu percebi, é que eu não tinha mais a condição de descansar de verdade. E eu justificava falando, não, eu tô super bem. Não, eu tô fazendo numa boa. Falava isso o tempo todo. E eu falei, ok. Só que eu acordava 3 horas da manhã para mandar e-mail. As pessoas que trabalhavam comigo, elas foram vendo o meu desequilíbrio acontecendo gradativamente e eu não percebia. Eu só parei de mandar e-mail 3 horas da manhã, gente, porque eu comecei a receber respostas 3 horas da manhã. Aí eu falei, nossa, eu tô muito desequilibrada. O que eu fiz? Eu continuava respondendo e-mail 3 horas da manhã, mas eu programava para ele só sair às 7, que era a hora que a fábrica começava a funcionar. Então, assim, isso é vida de verdade? Minha filha me contou várias coisas durante essa época, eu não lembro de nada. E eu achava que eu lembrava, eu achava que eu estava ótima, eu achava que estava tudo funcionando. Ah, o cansaço é só o excesso de trabalho, que eu tenho como que eu falo, muitos afazeres, muitas tarefas, então eu tenho muita responsabilidade. Eu dirijo uma fábrica, então é óbvio que eu tô assim. Não é óbvio, não é óbvio. Porque eu conhecia um presidente de uma empresa, e assim, a empresa, uma empresa de ponta, e ele saía para pedalar todos os dias. Ele saía para conversar com a esposa dele uma vez por mês, de papo mesmo, sabe? De encontro. Nós temos um encontro. Sabe quantas vezes eu tive um encontro? Ah, não, vamos sair para jantar. Que, assim a família não me enche o saco. Ai, vamos sair para ir para um shopping. Ai, assim eu não tenho que pensar, eu não tenho que administrar nenhum tipo de coisa conflituosa, porque eu não dou conta de mais nada. Bom dia, Jaque! Essa semana nós estamos falando sobre esgotamento, tá? E eu acho muito, muito legal a gente começar a prestar atenção nesses sinais. Esses sinais foram acontecendo comigo e eu não percebia. E as pessoas não identificavam. Elas só falavam assim, nossa, você precisa descansar. Eu falava, ai, não entende minha vida. Nossa, não sabe o que eu tô passando. E eu ficava mais irritada. Essa irritação também é um sinal. Essa impaciência é outro sinal silencioso de que você está indo para um caminho não muito legal. Eu chegava ao ponto de começar a me irritar com os passarinhos. De eles começarem a cantar. E aqui na minha casa, gente, eles cantam muito, mas muito mesmo. É a coisa mais linda do mundo. Mas eles me irritavam naquela época. Que eu falava, gente, não é possível, que é o tempo inteiro essa barulheira, eu não chamava de canto, eu chamava de barulheira. Eu comecei a confundir as coisas na minha mente, a minha mente estava completamente desequilibrada, e eu vivi o quê? Uma vida desalinhada. Vidas desalinhadas são vidas onde você põe muito foco num ponto dela, e aí esse pilar você olha e fala, tá ótimo. Ilusório, tá? Mas você fala, tá ótimo. Você pode estar muito bem financeiramente, você pode estar muito bem no teu trabalho, porque você está recebendo promoção, você está recebendo novos inputs, tem coisas novas acontecendo, e você fala, não, eu tô bem na carreira. Só que olha o resto da sua vida. Tá bem? Se tiver, maravilha, você tá com uma vida alinhada. E eu lá atrás, eu tinha exatamente isso. Eu ganhava muito bem, eu tinha uma voz de comando muito boa dentro da empresa, então eu realmente tinha autonomia, que para mim é um dos meus valores em trabalho, por isso que eu falo tanto de você se autoconhecer. Eu, Cláudia, sempre soube que o meu valor no trabalho mais alto não é reconhecimento, não é dinheiro, não é poder, não é nada disso.
O mais importante para mim no meu trabalho era o quê? Era eu ter autonomia. Então o autoconhecimento me dava essa chave. E quando eu comecei a perder a autonomia no trabalho, e eu perdi a autonomia porque eu estava entrando nesse buraco. Então é um círculo vicioso que ele se retroalimenta. Você vai achando que, não, tá tudo bem, não, é só uma fase, não. E você vai contando várias e várias mentiras, porque eu era uma mentirosa convicta. Eu falava que estava tudo bem, eu falava que estava tudo em ordem e que essa minha impaciência, essa minha intolerância com os diferentes demais de mim, é porque esse povo é mole, porque esse povo é lerdo. Eu falava isso de boca cheia, achava o máximo, de verdade. E na verdade não era. Eu estava com uma dificuldade de lidar com situações cotidianas. Por quê? Lidar com pessoas diferentes da gente faz parte da vida. Isso é simplesmente a beleza do viver. Essa parte é a parte onde você vai crescer e evoluir como pessoa. Mas eu já não tinha mais paciência. Então nessa fase, foi uma fase onde eu me envergonho de quem eu fui. Porque eu demitia pessoas. Tipo, teve uma vez que um consultor chegou para mim e falou assim: menina, porque ele era bem mais velho que eu, ele virou para mim e falou: menina, você é um moedor de carne. Eu falei: moedor de carne? Que metáfora louca é essa? Ele falou: não, porque cada semana que eu chego aqui para trabalhar, tem gente nova. Eu falei: e? Aí ele falou: não, porque você manda embora, contrata, manda embora, contrata. Ele falou: então assim, você realmente moe carne, né? Nossa, aquilo me incomodou profundamente. E foi a primeira pessoa que me deu um sacode. Foi a primeira pessoa que me fez enxergar o meu comportamento. Porque eu não enxergava, porque lembra, eu não tinha mais condição de raciocínio do jeito que eu era. Porque isso foi a fadiga constante que me trouxe. Aí, irritabilidade e impaciência. Isso se expandiu para dentro da minha casa. Ou você acha que você só faz isso no trabalho e dentro de casa eu sou outra pessoa? Nós não somos, nós somos holísticos, sistêmicos. Hoje que eu trabalho com pessoas e eu ajudo elas a subir para o camarote da vida delas, eu ensino elas a enxergarem a vida delas como um todo, eu percebo que eu fazia isso aqui em casa. Sabe como que era o meu relacionamento com a minha filha? Ótimo! É maravilhoso! Nós temos uma vida super harmoniosa. Ela trancada dentro do quarto sem me dar nenhum trabalho. Que maravilha! Só que minha filha não queria mais viver. E eu não sabia. Não dava importância. E a sorte de eu ter ela hoje comigo, feliz, realizada e tudo mais, é porque ela perdeu um amigo que tirou a própria vida. E quando ela viu a família destroçada, os amigos destroçados, ela decidiu sozinha. Porque eu não estava presente na vida da minha filha. Da pessoa mais importante que existe no mundo, eu não estava presente. Porque eu não tinha mais condição de raciocínio. A minha impaciência, a minha irritabilidade estava em tal ordem que eu não percebia que não tinha mais conversa, não tinha diálogo. Porque uma vez eu cheguei para ela, depois que passou tudo isso, né? Aí eu falei para ela assim: nossa, porque a gente sempre teve um bom relacionamento. Ela falou: que relacionamento, cara pálida? A gente não se falava. Eu não trazia nenhum problema para você. Eu falei: mas é porque você não tinha problema. Ela falou: você acha que não tinha? Aí ela foi me contando as coisas que ela passou, por todas as crises existenciais que ela passou, por todos os momentos onde ela se sentiu incompetente, feia, desnecessária, onde ela pensou que ela atrapalhava a minha vida. E eu não sabia nada disso, porque eu estava vivendo esse burnout, ou seja, esse momento onde eu estava completamente esgotada, mas eu continuava funcionando daquele jeito. É como se você fosse um carro que precisa parar para uma revisão, mas você continua rodando, sabe? Continua rodando, até a hora que talvez você possa sair realmente carregada, se você der sorte. Porque tem gente que não dá sorte. Eu falei de um comprador que trabalhava numa construtora que era coligada minha e que um dia a gente recebeu uma ligação desse lugar, dessa incorporadora, falando: olha,
A gente vai ter que interromper um pouco aqui os chamados, porque a gente teve um problema. Ah, que problema, tal, achando que era uma coisa normal. Ah, é que o comprador fulano de tal, ele morreu aqui na mesa. Como assim morreu na mesa? Todos os sinais sendo apontados que ele estava indo para um esgotamento. A pessoa estressada, a pessoa fumando, a pessoa não cuidando da saúde, obesidade, sem fazer exercício físico, a família desmoronando, perdendo a família. Era óbvio que era uma tragédia anunciada. E essa tragédia, ela é anunciada todos os dias na nossa vida. Mas como nós não temos condição de raciocínio mais, a família está indo embora, a casa está indo embora, tudo está indo embora. E você fala, não, mas eu tenho que focar no trabalho, porque o trabalho é o que paga os meus boletos. Seu olhar está no boleto. Seu olhar está no desequilíbrio da vida. Então vai ter mais disso. É simples. E aí tudo bem. Quando que eu vi que eu realmente estava com essa irritabilidade e impaciência me prejudicando, inclusive no trabalho? Foi quando um dia o dono da empresa que eu estava chegou para mim na 15ª vez, porque todos os anos ele fazia a mesma coisa. Em épocas onde você tinha uma baixa de produção, ele olhava e falava assim, não, porque eu não tenho condição de ficar pagando esse turno inteiro trabalhando, eu vou diminuir o tamanho da fábrica. E era todo ano a mesma coisa. E todo ano eu entrava no desgaste das brigas para segurar a mão dele, porque eu sabia que coisa de um mês virava tudo e aí precisava de gente, e aí era recontratar. Então eu falava, não, vamos, eu contornava, eu remanejava, eu dava férias coletivas. Então eu tinha que fazer um planejamento dentro de um planejamento para segurar a mão dele. No último ano mesmo, eu não tinha mais condição, de verdade, de discutir mais nada. Quando ele falou, e eu me irritei muito, que ele veio pela 15ª vez com a mesma coisa, eu simplesmente falei, ok, vamos mandar todo mundo embora. Chamei todos os chefes, né? Convoquei uma reunião de emergência e falei, olha, hoje à noite vocês vão demitir todo mundo. Assim, mas, Cláudio, eu falei, ordem, eu vou cumprir. Eu fiz alguma coisa de errado? Não, eu cumpri ordens, mas esse não era o meu papel. O meu papel naquele lugar não era cumprir ordens. Era fazer o melhor para a empresa, independente até do dono. Mas eu já não tinha mais condição de fazer isso. Me envergonho? Óbvio que eu me envergonho. Se eu acho isso que eu fiz legal, péssimo. Só que hoje eu enxergo que eu não tinha condição de fazer nada diferente daquilo. Porque eu não busquei ajuda antes. Porque ninguém que estava no meu entorno tinha condição de dizer isso que eu estou falando para vocês. Olhem esses sinais invisíveis na vida de você como sinais de, será que eu preciso de ajuda? Será que eu preciso olhar para a minha vida de verdade e começar a encontrar alternativas de gerenciar esse estresse? Porque o burnout, ele é um estresse em grau top. Top mesmo. De apagar uma parte do seu raciocínio para te preservar. Porque se ele não fizer isso, aí ele tem que te fazer viver o que aquele comprador viveu. Cair em cima de uma mesa de trabalho e morrer infartado. É isso de verdade que a gente quer para nossa vida? É óbvio que não. Só que a gente está fazendo de propósito? É óbvio que não. Então, eu peguei e falei, ok, então dei 2 sinais para vocês olharem a vida de vocês, tá? Fadiga constante, essa falta de energia total quando você chega em casa, aquela coisa de o domingo ser o dia do suplício e a sexta-feira o do sextou. Hoje eu não sei o que é domingo, o que não é, porque eu consigo trabalhar direto de verdade, porque para mim não faz diferença. Minha filha ontem a gente estava até fazendo uma entrega, né, que o meu delivery estava pegando fogo. E aí os motoboys estavam cada um para um lado, e aí o último eu falei, eu vou fazer para não atrasar. Aí eu saí, fui fazer a entrega, era 11 e pouco da noite. Eu falei, olha que delícia que a gente está vivendo. Ai, mas sei lá, né, a gente está exagerando no trabalho. Ela falou, se você tiver 50 atendimentos num dia, você vai continuar. Você vai fazer, você vai ficar numa boa. Ela falou, por quê? Porque você não sente mais aquilo que você sentiu. E é verdade, porque hoje eu tenho o quê? Prazer. Coisa que a gente, enquanto tem prazer no trabalho, é uma delícia. Mas e quando esse prazer começa a sumir? Você precisa começar a enxergar. E não é trocar de trabalho.
é mudar você. E a partir de você, as coisas vão se transformando. Cláudia, minha ficha caiu quando a minha filha disse que queria um dia eu queria um dia com você. Aí que eu aprendi que um filho, quando ele quer um brinquedo, não é um brinquedo, é a minha companhia. A minha filha disse isso pra mim. Eu perguntei qual era o presente que ela queria nessa fase mais tumultuada. E ela virou e falou assim, eu quero um dia no parque ficar com você. E aí eu falei, caraca. E eu não percebi, tá? Eu não percebi esse sinal claro de que eu não estava tendo presença com ela. Escuta essa palavra, anota para vocês. Presença. Você ficar com o seu filho ali do seu lado enquanto você está no computador trabalhando, não é presença. Você ficar com o seu filho assistindo televisão, onde está passando tudo e você só está com o olhar lá longe, pensando no seu trabalho, não é presença. Escuta ativa é quando você escuta de verdade uma pessoa. Cultivar o estado de presença é você estar olho no olho com ela e realmente ouvir o que ela está falando, prestar atenção nos sinais dela, prestar atenção se existe um sofrimento ou não naquela alma, para que você resolva aquilo. Isso eu não tinha capacidade de fazer, não. Eu aprendi, mas eu não tinha capacidade. Então a gente vê que um dos sinais claros é a fadiga constante, então essa falta de energia para tudo que não seja trabalho, porque para o trabalho você vai dar um jeito de arrumar. A irritabilidade e a impaciência, que eu falei foi quando eu não tinha mais condição nenhuma de discutir mais nada e falei, manda embora, tá tudo certo, cumpri ordens, minha consciência está tranquila, não fui eu que quis fazer, foi, né? Porque se eu não fiz o meu papel ali, eu sou a responsável, 100% responsável. Dane-se que foi ordem de alguém, eu sou responsável. Isso é assumir o protagonismo da sua vida. Hoje eu tenho condição de falar isso, lá atrás não. A outra coisa que eu vou falar para vocês, dificuldade de concentração. De verdade, a gente fica com o nosso foco muito prejudicado, tá? Você não consegue prestar atenção. Quantas e quantas vezes eu fui dirigindo e falava assim, eu não sei como é que eu cheguei aqui, eu não lembro do trajeto. Você já teve aquele momento que você fez coisas e fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? Nossa, eu não lembro de ter feito tal coisa. Você sai para buscar alguma coisa dentro da sua casa e você esquece o que você vai buscar. Você não tem mais nenhum foco. Aí eu te pergunto assim, se você não tem esse tipo de foco, você de verdade vai ter foco no teu trabalho? Você vai me dizer que sim. Que você é focado no seu trabalho, que você consegue fazer as coisas. É mentira. Não mente pra você que é feio. Não tá mentindo pra mim, tá mentindo pra você. Sabe por que eu falo? Porque era exatamente isso que eu fazia. Tinha coisas que as pessoas me falavam, se elas eram muito do trabalho, eu fazia um esforço, então eu gastava uma quantidade de energia alta para focar naquilo que a pessoa estava falando. Então eu tinha que pegar toda a minha energia e jogar ali. Consequentemente, essa energia que deveria estar sendo distribuída para os outros pilares não seria mais. Então eu economizava energia em todo o resto. Por quê? Porque eu não tinha mais condição de cognição nenhuma. Quando é que a gente retoma isso? Quando a gente enxerga que a gente está vivendo isso. Teve uma gestora que trabalhava para mim lá e ela chegou um dia, ela falou, eu não tô conseguindo fazer uma contagem. Falei, uma conta? Ela falou, eu sei que você vai me dar uma bronca, mas assim, eu não consigo contar. Eu falei, o que você não tá conseguindo contar? Ela falou, uniforme. Uniforme você não tá conseguindo contar? Ela falou, eu já contei 5 vezes os negócios e eu não tô conseguindo. Ela falou, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Aí eu olhei e falei, que coisa idiota, faz assim, 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 dei uma metodologia, porque era uma coisa que eu sempre fazia, eu dava uma metodologia, uma solução para a pessoa resolvia. E aí eu fiquei pensando nisso há pouco tempo, eu falei, engraçado, quando ela me falou isso, ela estava nesse caminho de ir para o esgotamento. Por quê? Porque ela não estava conseguindo fazer um trabalho muito simples, ela não conseguia pôr foco.
porque a cabeça dela ia para as outras coisas, as outras atividades que eram importantes. Mas aquilo ali a gente precisava terminar e fechar. E ela simplesmente não conseguia fazer. E não conseguia dar ordem para alguém fazer. Olha o nível que a gente vai chegando de realmente ter a nossa mente sugada. De ter realmente esse esgotamento emocional. Porque a emoção controla nosso comportamento. Se o comportamento dela era não estar conseguindo fazer uma contagem simples, a emoção que ela estava sentindo era do quê? De incompetência. E isso leva você para esse processo. E a outra coisa que é um sinal muito claro, e isso eu vejo quando eu atendo os profissionais, tá? Que são profissionais muito top, muito bom pra caramba, empreendedores que têm as suas empresas e tudo, e eles chegam num ponto onde eles veem o desempenho deles caindo. E quando eles veem o desempenho caindo, o que eles fazem? Eles colocam mais energia no trabalho. Eles começam a achar que eles precisam fazer mais no trabalho. E aí tá o paradoxo. É o lugar errado de colocar mais energia. Porque você já gastou toda a sua energia ali. E você vai ter uma diminuição cada vez maior do seu desempenho. Você acha que você está produzindo muito, mas você não está. Você está demorando o dobro do tempo para fazer tarefas que você faria num tempo muito menor se você estivesse com a mente descansada e com foco. Então, essa confusão toda que vai fazendo na nossa cabeça vai levando a gente para um lado que a gente acha que a gente está melhor, que a gente está desempenhando, que a gente está fazendo. Pô, mas eu estou em 10 projetos ao mesmo tempo. Quem está em 10 projetos não está em nenhum, tá? Desculpa falar. Eu adorava falar assim, não, mas é que eu sou multifunções, eu sou multifuncional. É que eu tenho condição de separar meu cérebro para fazer várias coisas. Eu mentia o tempo todo para mim. Porque você não tem. Isso, a ciência, a neurociência já provou pra gente. Você não consegue. Só que você dispersa o foco. Você começa, e eu falo isso muito para os meus alunos e meus clientes. Você está trabalhando com um chuveirinho. Em vez de você usar a água como uma VAP, que é um foco que até fura o chão, você está usando ele como chuveirinho. Então ele está espalhando um pouquinho de água em cada lugar. Sabe? Tá molhando. Mas tá resolvendo? Não. Tá tirando a sujeira que você quer? Não, não tá. E como que você vai fazer para tirar essa sujeira? Esfregando. E aí eu falo, se você só der aquela apertadinha, aquela ajustadinha no bocal da VAP, ela vai lá e ela sozinha, aquele jato de água, faz o trabalho que você tá fazendo hoje no muque. Eu fazia isso. Eu tentava fazer no braço o que eu deveria estar fazendo com a mente. Mas a mente estava cansada demais e não tinha hiperfoco. Eu era uma pessoa que eu jogava para todos os lados. E eu achava que, e aí tinha uma parte de crença que eu tive que desinstalar, que dizia que eu tinha que fazer muita força. Que se não viesse com muito esforço, com muita dor, é porque não era muito honesto não era uma coisa boa não. Aí é papo de crença, né? Quem já me acompanha mais tempo sabe que como eu sou especialista em crença, em desativar crença limitante nas pessoas, a gente percebe exatamente isso. Muitas pessoas têm crença de que tem que se esforçar muito para ganhar dinheiro, muito para ter sucesso na vida. Muito. E você vai entrando nessa neura e vai trazendo todo o grau de dificuldade para você realmente viver a sua verdade. Porque crenças são as suas verdades, então cada uma tem a sua. Então era isso, a gente ficava muito tempo perdendo tempo, reduzindo o nosso desempenho, acreditando que fazia muito. Teve um gestor que eu trabalhei, que ele chegou uma vez para mim e ele falou assim, não, porque eu não tenho tempo para nada, porque você não sabe, lá é muita coisa, eu tenho 300 tarefas diferentes e não. Aí tá bom. Aí conforme ele ia contando, né, o caso do trabalho, aí hoje mesmo eu tive que ir com uma funcionária até a agência, não sei o que fazer, não sei o que tal, e começou a me contar. Eu falei, você é um cara muito ocupado. Sou, eu tenho 300 reuniões, não, tá. E você pegou um carro e saiu dirigindo daqui até o lugar para levar uma funcionária. Eu falei,
E você é o cara mais barato da empresa para pegar e ser o motorista, porque você foi motorista, desculpa, você não é gestor, você é motorista. Aí ele parou para pensar e falou: eu agi como motorista hoje. Eu falei: exatamente, você agiu como motorista. Então, eu não acho que você é tão ocupado assim. Eu de verdade não acho que você seja tão importante assim. Seu cérebro não é tão importante assim para a empresa. Porque para a empresa deixar você só ser motorista, né? E ele não tinha se tocado que ele estava fazendo más escolhas para o trabalho dele e, consequentemente, jogando a energia dele em locais que ele não precisava. Isso é um sinal de burnout chegando. Você não tem mais capacidade de raciocinar e colocar sua energia no foco certo. Você está usando sua energia, essa potência que você é uma usina nuclear, e você está usando no lugar errado. Vai dar muito certo? Vai molhar. É o chuveirinho, né? Vai molhar. Agora, vai desencrustar a sujeira? Não. Não é a VAP, não é aquele foco direcionado. Então, talvez não dê um bom resultado. E aí, a última coisa que eu percebi em mim, que é um sinal desses sinais que eu falei hoje, essa live foi para falar sobre esses sinais obscuros, esses sinais que não são tão claros. Eu tô tendo um AVC, ótimo, sinal claro. Eu tive um surto psicótico, saí rasgando a roupa, ótimo, um sinal muito claro. Mas esses outros sinais, eles são muito sutis e a gente não percebe que a gente tá indo pro esgotamento, tá? O isolamento ou a intensificação social. São 2 pontos que você tem. Se você tem condição de ficar sozinho na sua casa, você meio que se isola. Porque você quer o mínimo de ruído possível, o mínimo de gente falando. Então, tem um encontro em família. Nossa senhora, pelo amor de Deus, eu não tenho condição nenhuma de aguentar um encontro em família. E aí você vai tentando evitar esses encontros. Isso é meio comum. E a outra coisa que a gente faz é intensificar. Mas aí você quer intensificar em coisas que não te dê relações profundas. Você não vai marcar um encontro romântico com o seu amor. Não, você marca com uma galera. Por quê? Porque numa galera você não vai ter que gastar energia, entre aspas, com foco em nada. Porque você não tem foco. Você não tem foco no teu trabalho e você não tem foco na sua vida. Então você está espalhando suas energias de tudo quanto é jeito. E se eu estiver num shopping andando com um monte de gente, eu não tenho que interagir para olhar para você, entender aonde a minha relação contigo não está legal. Eu não queria ficar isolada com a minha filha para um bate-papo profundo. Então eu distraía com um monte de coisas. Eu comprava coisas para ela, eu levava ela para cá e para lá o tempo inteiro e falava: não, mas eu tô tendo uma relação com a minha família. Relação não era aquilo que eu vivia. Relacionamento não era aquilo que eu vivia. Então, como a gente faz uma coisa na vida, a gente faz todas as outras, eu não tinha uma relação com a minha filha, eu não tinha uma relação com os meus parceiros, eu não tinha uma relação com os meus amigos, eu não tinha uma relação com Deus. Simples assim. E eu não tinha uma relação com quem? Comigo. Porque eu não olhava para dentro, eu não olhava para mim. Quem olhava por fora falava: nossa, ela tá super bem. Só que não tava, por dentro tava tudo quebrado. Por dentro tava uma coisa horrorosa, mas eu não queria olhar para mim. Porque o esgotamento emocional faz com que você pare de se colocar em primeiro lugar. Mas isso eu nunca me pus em primeiro lugar. Sinto muito, uma hora a vida vai te convidar para você olhar para você. Então, antes da gente chegar nesse ponto, antes de ter o AVC, antes de sair para o hospital psiquiátrico, a gente precisa dar essa volta e olhar para nós. E entender que se a OMS agora entendeu que o burnout é uma síndrome séria, que é uma doença ocupacional e que a gente precisa olhar para a gente, e muitas vezes o que você vai estar vivendo tô com crise de depressão, tô com crise de ansiedade, tô com taquicardia. Você vai ter vários sinais físicos para te indicar que você está indo para esse caminho. E esse caminho, ele é só o burnout. Quando você resolve as suas questões profissionais, todas as outras coisas vão endireitando. Mas você tem que ter uma coisa,
Talvez é o que está te faltando na vida. E faltou para mim. Coragem. Eu adorava dizer que eu era corajosa. Mas corajoso de verdade é aquele que tem a capacidade de olhar para si mesmo. Para olhar suas dores, para olhar para onde você está caminhando e saber que se continuar nessa trajetória, o muro é certo. O muro é muito certo. Então, a gente tem várias chances. Que eu falo que Deus ele é tão maravilhoso que ele manda várias chances pra gente, através de sinais, com coisas que estão acontecendo na nossa vida, em nosso entorno. Ele manda sinais através de um filme, através de uma vida que alguém contou para você alguma coisa, através de um vídeo, através de uma live, através de qualquer coisa que seja. Deus te manda os sinais de que você está indo para isso. Você só precisa olhar com sinceridade, brutal honestidade, falar, meu, será que eu estou vivendo alguma coisa dessa? E se questionar, não estou dizendo, você está, mas se questionar, porque eu não parava para questionar nada. E nessa eu fui me afundando, até realmente chegar num ponto de um dia chegar e falar, não quero mais. Eu tinha planos, eu não tinha plano nenhum, eu não tinha esquematizado a minha vida e eu larguei tudo. Eu simplesmente surtei e falei, eu não quero mais isso para minha vida. Cheguei de um dia para o outro e pedi as contas. Foi isso que aconteceu. E não precisava ser assim. Não precisava ter chego neste ponto se eu tivesse pivotado a minha vida. Então é isso que eu queria passar para vocês. Essa semana vai ser dedicada, eu tenho os temas já tudo separado para essa semana, para a gente bater um papo sobre essa síndrome que está impactando a vida de tantas pessoas, até, eu acho que em 2019, então antes da pandemia, tem um estudo que trouxe um número assustador, 33 milhões de pessoas aqui no Brasil estão vivendo o burnout. 33 milhões de pessoas estão em sofrimento emocional. 33 milhões de pessoas estão entrando num nível de estresse crônico que vão matá-las de alguma maneira com talvez outras doenças, porque a síndrome não mata, ela te leva para. Então a gente poder olhar isso com honestidade, falar abertamente, sabe, sem vergonha, porque eu morria de vergonha de admitir que isso estava acontecendo comigo. Então hoje, depois de anos do que aconteceu, eu tive coragem de falar e de assumir que isso aconteceu comigo. Porque até então eu não falava. E a maioria dos profissionais, e quem tem esse tipo de coisa, é profissional altamente top. São os muito ferrados que tem esse tipo de coisa. Porque o grau de comprometimento dele é muito alto, o grau de entrega dele é muito alto, a alta performance dele é muito alta. Esse cara é o que vai ter esse problema. O profissional que tá lá olhando dia 15, dia 20, dia 30, dia 5, sei lá, esse cara não vai ter nada, porque esse cara tá andando pra vida. Ele não tá nem vivendo, ele tá sobrevivendo. Mas esse cara eu não quero nem falar com ele, sabe? Porque ele não tem cognição suficiente para entender o que eu tô falando. E aí ele não tá em risco. Ele não tá pondo a vida dele em risco. Ele não tá perdendo a família dele. Ele não tá perdendo a saúde dele. Ele não tá perdendo a sanidade mental dele. Então eu não tenho que falar com esse cara. Mas eu tenho que falar com a pessoa que pode estar como eu ali atrás e que hoje eu te garanto, dá tempo de mudar. Dá tempo de voltar a encontrar prazer, inclusive no seu trabalho. Não precisa achar que você tem que largar o trabalho dessa forma, sem um plano. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha tenha surtido algum impacto na vida de vocês essa mensagem, que vocês possam olhar com honestidade para vocês. Falar, meu, será que eu tô nesse caminho? Será que eu não tô? O que eu posso fazer hoje, essa semana, para melhorar um pouquinho essas coisas, que é isso que nós vamos estar trabalhando nessa jornada de uma semana, para olhar para esse nosso esgotamento emocional e aprender a gerenciar essas nossas emoções. Tá bom, gente? Então agora eu vou deixar o meu melhor aqui para vocês, trazer o melhor de vocês para mim, e cada um de nós vai levar aquilo que nos pertence. Até amanhã, 7h45.